Atos, capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Amém. Pode sentar, irmão. Vamos à explicação do texto. Depois a sua exposição e aplicação. A cidade de Corinto, como você sabe, era uma cidade de muito trânsito. Ela ficava num istmo. O istmo é o quê? Uma parte do continente vem se afunilando assim. Então você tem um pequeno pedaço de terra e depois uma península. Então Corinto ficava bem próximo, um pouquinho ao sul desse istmo. Então você imagina, todo mundo que vinha da Macedônia, por exemplo, de Filipos, de Tessalônica, eles desciam, tinham que passar por ali. Todo mundo que vinha dessa parte da Grécia passava por ali nessa direção norte-sul. Mas também havia uma rota comercial marítima, que vindo do leste para o oeste, no caso de vocês, do leste para o oeste, passava por esse istmo. E os irmãos já sabem que muitos comandantes preferiam desembarcar a sua carga, quando o navio era grande, passar a carga toda por terra, através de trilhos, levada por animais, embarcá-las em outros navios para continuarem a viagem, porque passar pelo sul da península era muito perigoso. Isso ficou tão sério ali, tão importante na atividade comercial, que mesmo pequenas embarcações eram puxadas sobre carroças, sobre tipo de trilho especial, puxado por animais, atravessavam aquele istmo, não era uma distância muito grande, e eram novamente colocadas no mar para prosseguir viagem. O que fazia, qual o efeito que isso fazia sobre a cidade de Corinto, uma cidade que tinha mais ou menos uns 200 mil habitantes na época de Paulo? Você pode imaginar, né? O fluxo norte-sul, o fluxo leste-oeste, provocava um tremendo fluxo de pessoas de todo tipo. Alguém escreveu que, inclusive, a escória da Europa, da Ásia, passavam por ali. Gente que deixou a família em casa, gente que tinha que viajar, soldados a serviço, marinheiros e comerciantes. Essas pessoas estavam nesse fluxo constante, com deuses, com filosofias, tudo acontecendo ali em Corinto. É nessa cidade que Lucas diz que Paulo foi parar.
E você se lembra, ele deixou Atenas depois de um ministério do qual não é registrado muito fruto. Ele falou lá na colina de Marte, e você lembra, algumas pessoas riram da mensagem. Algumas pessoas olharam para aquilo como com escárnio. Outras pessoas deixaram para ouvir depois, e algumas poucas pessoas creram. Nenhuma igreja é dito que ficou ali formada, em Atenas. E ele chega em Corinto, nessa cidade, nessa situação, bem desanimado, bem desencorajado. Lá ele encontra Priscila e Áquila, não nos é dito se eles já eram cristãos, mas por tudo que o texto, o próprio clima do texto, quando você lê e as outras referências a eles, faz-nos pensar que quando eles deixaram Roma, eles o fizeram por serem cristãos. É possível que eles tenham se convertido no contato com Paulo, mas o mais provável, eu me sinto inclinado a pensar que eles já eram cristãos quando Paulo os encontrou. E Paulo se tornou empregado deles. Paulo não era o líder desse negócio familiar, não. Priscila e Áquila eram. E ele se tornou empregado porque tinha a mesma profissão, trabalhar com couro, fazer tendas. E no meio disso tudo, o que ele fazia? O que ele sempre fez. Ele, verso 4, diz que ele falava tanto a judeus como gregos, ou seja, no sábado, Paulo ia para a sinagoga. No tempo livre, ele falava com os demais. Então, sinagoga, judeus e os gregos também, era isso que ele fazia. Depois de algum tempo, Silas e Timóteo vieram finalmente da Macedônia. Paulo tinha saído de lá, principalmente preocupado com a igreja de Tessalônica, onde ele ficou um período, se muito, de 6 meses, e houve uma perseguição muito intensa ali. Timóteo chegou trazendo notícias de Tessalônica. Ele diz isso nas cartas que ele escreveu àquela igreja, e notícias muito boas. Na verdade, a igreja estava firme. Paulo escreve nesse período, lá pelo ano 51, 52 da era cristã. Portanto, cerca de 20 anos, mais ou menos, apenas 20 anos depois do ministério de Cristo, depois de Cristo ter sido morto e ressurreto. Período muito curto, na verdade. Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, que é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento, perdendo somente, talvez, para Tiago, Marcos, e talvez a carta aos Gálatas. Então você vê, está entre os 4 mais antigos documentos do cristianismo, aquela carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu nessas circunstâncias, nessa cidade. Quando Timóteo chegou com Silas, eles trouxeram de Filipos, dos filipenses também, ajuda financeira. Então você imagina como é que Paulo chegou em Corinto? Essa cidade cosmopolita, com esse fluxo de deuses, com esse fluxo de filosofias, com esse fluxo de gente, com um templo dedicado a Afrodite, que tinha lá umas 1000 prostitutas cultuais, que toda noite iam para a cidade realizar o seu trabalho, sem dinheiro, sozinho. Assim que ele chega em Corinto, desanimado. Acabei de falar essa palavra, né? Paulo chega desanimado. O apóstolo está desanimado. Paulo não tem nada a ver com esses apóstolos que vivem por aí em carruagens de ouro, parecendo voar com asas de querubins. Paulo chega ali e está desanimado. Ele tem uma luta muito grande. Mas aí Deus começa a encorajá-lo. Priscila e Áquila, a chegada de Silas e Timóteo, o apoio financeiro que veio dos filipenses, a boa notícia que veio de Tessalônica. Deus é muito misericordioso com a gente. Quando você pensa que vai desanimar, Deus faz pequenas coisas aqui e ali, às vezes grandes coisas, para lembrar você de que Ele é Deus, de que Ele continua no controle, de que Ele continua fazendo a obra dele. E então Paulo começa a se dedicar mais intensamente, agora integralmente, diz o versículo 5, ao que ele sempre fez, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Era o que ele fazia. Ele fez isso em vários lugares. Ele prossegue fazendo isso até que a oposição na sinagoga fica tão grande que ele diz, olha, não dá mais. Como havia acontecido em outros lugares. Não se lembram disso, né? Olha, não dá mais para falar com vocês. Sangue de vocês sobre a cabeça de vocês. Eu anunciei a palavra para vocês, agora eu vou para os gentios. Ele sai da sinagoga e entra na casa ao lado. Porque na casa ao lado, um sujeito chamado Tício Justo tinha se convertido e abriu a casa dele para o evangelho. E Crispo, o principal, líder da sinagoga, converteu-se e veio ele com a sua família. Porque era assim, né? O homem se convertia, o patrono se convertia, todo mundo vinha. Se essas conversões dentro da família eram ou não verdadeiras, a gente sabe que às vezes eram e às vezes não eram. Mas o fato é que todos vinham para a igreja. E começavam a aprender o evangelho ali, muitos se convertiam nesse processo. Depois de algum tempo, Deus deu a Paulo uma visão, mais um incentivo, dizendo, olha, não tema, continua pregando aí, ninguém vai lançar mal de você para fazer mal, para te prejudicar, porque eu tenho muito povo nessa cidade.
e Paulo continua pregando. Fica ali 1 ano e 6 meses. É um período bastante extenso, um dos ministérios, dos maiores ministérios de Paulo, num local só, talvez perdendo somente para a cidade de Éfeso. E depois de algum tempo, como a igreja crescesse bastante, você nota aí que no versículo 8 é dito assim, e no finalzinho, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A força do texto grego é de que vários coríntios estavam crendo e iam sendo batizados, isso assim, num número bastante considerável. Eles iam crendo, né, eles criam e eles iam sendo batizados. Então a igreja cresceu bastante. A igreja de Corinto era uma igreja numerosa. E Deus incentivou Paulo, e ele continuou ali esse tempo, mas quando um procônsul chamado Gálio se tornou o governante da Acaia, e Corinto era a capital da Acaia nesse momento, que é toda a região onde hoje é a Grécia ali, a parte superior, assim, dali para baixo. Essa parte tem o Istmo, essa parte da península, né? Tinha Macedônia, Filipos, Tessalônica, tinha Acaia, Corinto, Janela, Atenas, está nela, assim. Então, quando Gálio se tornou procônsul ali, os judeus, não aguentando mais ver aquele crescimento da igreja, eles começaram a fazer uma pressão muito forte, levando Paulo ao tribunal. É interessante que Lucas faça menção de Gálio aqui, porque uma inscrição foi descoberta na região, fazendo menção ao governo de Gálio durante esse período, entre lá o outono de 51 e o ano de 52, né, no início do ano proconsular, quando ele assumiu ali. Então você tem um registro aqui que é autenticado, não autenticado, mas é confirmado por registros históricos, e a gente, portanto, pode dizer que no ano 51, 52 da chamada Era Cristã, Paulo esteve ali em Corinto fazendo esse trabalho. Por isso é que a gente pode datar a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses dessa data também. E quando esse homem estava no poder, os judeus não fizeram pressão, pegaram Paulo, levaram ao tribunal, que era basicamente uma grande formação rochosa que eles haviam construído assim diante da casa do procônsul, onde ele julgava as situações, os eventos, as pessoas. Levaram Paulo ali dizendo, olha, esse sujeito aí persuade homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. O que acontecia aqui era o seguinte, irmãos. Algum tempo antes, alguns séculos antes, o judaísmo havia sido reconhecido por Roma, pelo Império Romano, como religio lícita, ou seja, uma religião legal, uma religião admitida. O Império Romano reconhecia o judaísmo como uma religião que podia acontecer do jeito dela, desde que não criasse maiores problemas para o Império. Quando o cristianismo surgiu, os romanos olhavam o cristianismo não como uma coisa separada do judaísmo, mas como uma das várias seitas que havia no judaísmo. Então você tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, você tinha os zelotes, você tinha esses grupos todos lá, e os cristãos. Era assim que os romanos viam. Então, para eles, o cristianismo também era uma religião legal, já que ela parecia estar dentro do judaísmo. Quando os judeus levam o Paulo diante de Gálio, poderia abrir-se ali um precedente. Como se Gálio fosse entrar mais naquele assunto, perceber a diferença e, de repente, o cristianismo poderia ser, agora já, declarado uma religião ilegal. Só que, na providência de Deus, Gálio não quis saber de nada disso. Ele disse, olha, é problema de semântica, é problema de palavra, é problema de significado, é problema de costumes de vocês. Vocês resolvam isso para lá, eu não vou julgar essas coisas, não. Porque Gálio percebeu também, segundo alguns, no que ele estava entrando ali. Ele ia abrir um precedente, ele teria que prestar contas disso ao governo, ao imperador, essa situação toda. Não, isso é uma situação que não tem nada a ver. E o que Gálio fez aqui, que foi como se fosse um pré-julgamento, foi confirmado mais tarde por Festo. Você vai encontrar Festo, você vai encontrar Félix, lá em Cesareia, quando Paulo fica preso lá no capítulo 23, 24, a gente vai passar por lá ainda. Quando eles olham para Paulo e ouvem assim, essa acusação dos judeus contra esse sujeito, não é nada. Se ele não tivesse apelado para César, a gente podia libertar ele agora. E vai ser confirmado também, quando no final do livro Paulo ficar preso, né, aguardando o julgamento do imperador, e ele vai ser liberto daquela prisão. Ele vai ser considerado sem problema ali. Então Gálio, de forma bastante inteligente, não quis se envolver com isso, largou o caso para lá. Eles pegam, então, Sóstenes, que agora era o principal da sinagoga, e começam a espancar esse sujeito.
lá. E Galho não está nem aí. É problema deles. Contanto que eles não coloquem fogo na cidade, contanto que eles não agitem a cidade, então resolvam isso para lá, eu não quero saber disso. O interessante é que quando você lê 1 Coríntios, você vê que Sóstenes, esse camarada que está apanhando aqui agora, de certa forma, por causa de Paulo, dessa confusão toda, se converteu. Se tornou companheiro de Paulo. Você imagina isso? Lembra da minha conversão, Paulo? Lembra? Você estava um bocado mancha roxa, né? Batido, né? E tal. Pois é. Deus me humilhou bastante ali. E aí ele se tornou cooperador. Então, essa é a situação que nós temos aqui. Essa é a explicação do texto, irmão. Vamos fazer a exposição do texto. E depois algumas aplicações. A primeira coisa que a gente pode perguntar é por que você prega uma mensagem que cria tanta confusão? Ela cria confusão para você, porque você está fazendo um negócio que você crê ser de Deus e daqui a pouco você está sozinho, você está desanimado, você parece estar desamparado. O dinheiro acabou. A situação de Paulo, o dinheiro acabou, não tem amigos por perto. Você foi humilhado no seu ministério anterior em Atenas, chega numa cidade complexa como Corinto, não tem igreja ali, e você está sozinho ali, aguardando que os outros cheguem. E eles não vão pegar um avião e estar ali no dia seguinte. Essas viagens demoravam, a coisa demorava, e você está passando por tudo isso, enfrentando isso. Por que você prega essa mensagem? Mas você continua pregando a mensagem. De alguma forma você acha que vale a pena pregar essa mensagem. É isso que a gente quer investigar. Você e eu sabemos a razão, mas nós não sabemos ainda o suficiente. Nós não meditamos nisso suficientemente. Por isso, nessa manhã, eu estou trazendo isso dessa forma para os irmãos e para mim mesmo. No final de quando nós estamos escrevendo, perguntando o seguinte: o quanto o Evangelho é realmente importante para nós? Vamos melhorar a pergunta? O quanto Cristo é valioso para nós realmente? Li há alguns dias uma coisa bastante interessante sobre a santificação dominical. Eu me lembro que no meu tempo de adolescente e de jovem lá na igreja, tinha uma cantata, e entre os cânticos dessa cantata, os hinos dessa cantata, havia uma canção que se tornou um corinho, como a gente falava, né? Uma daquelas canções de cantar. Era Domingueiro, o nome da música. Alguém conhece? Alguém se lembra? Ela dizia assim: Domingueiro nunca queiras ser. No domingo, ele é santarrão. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é santo, não. E aí dava o exemplo de várias pessoas, né? Como Roberto Leal, que era craque no futebol. Quebra as regras, mas não faz mal. Domingueiro ele é assim. A ideia é a seguinte: quando ele está jogando bola lá, ele quebra as regras, ele quebra os outros e tal, mas no domingo ele está na igreja, né? E esse artigo que eu li sobre santificação dominical é justamente do crente que no domingo ele lembra de adorar a Deus. E o autor dizia com bastante propriedade que se você não adora a Deus na segunda-feira, quando entra no seu escritório, na sua sala de aula, quando pega a sua condução, se você não adora a Deus na terça-feira, na hora do seu almoço, se você não adora a Deus durante esses outros dias, você não adora a Deus no domingo. A pergunta que a gente está fazendo é: Cristo é realmente valioso para nós? Ou, de outra forma, o quanto Cristo é valioso para nós? A dona de casa, lá com seus afazeres, muitos afazeres com filho, com as coisas de casa, às vezes tendo aquela chamada dupla jornada, não é? Ela adora a Cristo quando ela cria seus filhos, inclusive naqueles momentos em que todas aquelas tarefas parecem intermináveis. Cristo é valioso naquele momento? Ou será que o domingo para a gente, e como você viu na minha palavra inicial no culto de hoje, nem para todos? Será que só no domingo é que agora a gente pensa que agora eu vou adorar a Cristo? Nós temos orado aqui, há algum tempo atrás eu comecei a incentivar os irmãos, e vários irmãos adotaram o vocabulário e, portanto, a prática, o conceito também, de pedirmos a Deus, Senhor, que o Senhor Jesus, nos cultos da nossa igreja, receba aquilo que lhe é devido. Que crentes venham para cá, adolescentes, crianças, jovens, adultos, todos venham para cá. Homens, mulheres. E quando chegarem aqui, nossa oração tem sido essa: que eles adorem o Senhor Jesus, que os corações sejam abertos para Cristo, com emoção, sem emoção, porque cada um tem uma índole diferente, tem uma pessoa que é um pouco mais racional, tem uma pessoa que é mais emotiva, isso não é problema, né?
mas que você se curve diante de Deus, diante do Senhor Jesus e adore o Senhor Jesus. Que você confesse no ambiente do culto a glória de Cristo, a majestade de Cristo. Como no livro de Apocalipse fazem os anciãos, os 24 anciãos, os seres viventes e miríades de anjos, que todos se curvam diante do Senhor no final do capítulo 5, e dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste homens de toda tribo, nação e língua, e os fizeste reino e sacerdote, e viverão para sempre com Deus. Nossa oração tem sido para que você chegue aqui, a cada culto de domingo, cada vez que a igreja se reúne no culto congregacional, dando a Cristo o que lhe é devido. Não vim para cá, eu vim buscar a bênção. Que porcaria é essa que inventaram, irmão? Perdoa a expressão vulgar, mas que porcaria é essa que puseram na Bíblia, que puseram no culto? Eu vou lá buscar a minha bênção. Parece o seguinte, eu vou buscar a minha injeção semanal de remédio para depressão, de remédio para tristeza, de anabolizante para enfrentar o dia a dia, de vitamina. Eu me lembro, claro, que quando estudava lá em São Paulo, passei na frente de uma dessas igrejas, que eles tinham lá um tal de culto de carga rápida. Era o nome que estava escrito na porta. Culto carga rápida, meio-dia, meio-dia e 15. Você parece um tipo de coisa que tem que chegar lá e ligar uma tomada para aquele negócio assim. Cristo não recebe adoração no domingo de quem ele não recebe adoração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E eu acabei de incentivar irmãos, de encorajar irmãos e de exortar a respeito de estarem nos cultos de domingo de nossa igreja, que são muito poucos. Nós temos 2 cultos dominicais, são 8 por mês. Em geral, são 8 cultos por mês, só. 30 dias. O nosso culto de quarta-feira, de oração. Aqui nem todos podem estar presentes. Nós estamos trabalhando em cima das ideias a respeito disso. Vem coisas novas aí, mas essa é a realidade presente. Mas estou dizendo para os irmãos, se o irmão não adora Cristo, se Cristo não é objeto da sua devoção, se ele não é valioso para você, se não é valioso para você, minha irmã, durante os outros dias, você não o está adorando no domingo quando chega aqui. Por que você prega uma mensagem? Paulo, por que você prega essa mensagem? Que cria confusão. Aí você vai lá para a sinagoga, começa a argumentar que o Cristo é Jesus, e aí eles praticamente põem você para fora, porque se torna tão insustentável a situação que você diz, olha, eu vou embora, vou pregar para os gentios, chega o meu trabalho aqui com vocês na sinagoga. Não é que Paulo não fosse falar para nenhum judeu, não. Ele não está ficando com raivinha, não. Por favor, não entenda mal. Paulo não disse assim, ninguém está reconhecendo o meu ministério, ninguém me dá valor, não tem isso não. Paulo diz, já que vocês não aceitam a palavra aqui como judeus, a quem eu deveria pregar primeiro, porque as promessas foram feitas inicialmente a vocês, então agora eu vou para os gentios. Vocês querem ouvir? Vão lá. Qualquer judeu que chegasse para Paulo, eu queria ouvir um pouco mais, Paulo ia falar com ele de muito bom grado. Mas por que isso? Que confusão é essa? É tão sério o negócio que Deus precisa incentivar Paulo. E até uma visão ele recebe. Paulo, fala, não cala não, continua, vai, atua, porque eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém vai lançar mão de você para fazer mal a você. Não. Mas lançaram, você reparou aí? Paulo, o que é isso? Ele disse que ninguém ia lançar a mão de você, mas lançaram. Pegaram você e levaram para o tribunal. Paulo vai dizer assim, pera lá, calma, tem diferença. Olha, eu não apanhei dessa vez não me apedrejaram, né? Não é assim não. Eu não fui preso, não prenderam meus pés no tronco, não lanharam as minhas costas com chicotes, né, com açoites. Está muito bom, eles só me levaram diante do tribunal, gente, o que é? E quando eu ia falar, o sujeito nem quis ouvir. O procônsul nem quis ouvir, botou todo mundo para fora, sai daqui. Eu fui embora e quem pagou o pato foi o tal lá do Sóstenes que levou uma coça. Ou porque o pessoal ficou chateado, os gregos ficaram chateados com aquele tumulto todo, ou porque muitos ficaram chateados porque ele não conseguia, ele era o principal, então era ele que tinha que falar, você viu? Né? Ele entrou de gaiato, como a gente costumava dizer antigamente, né? Ele, não, Sóstenes, você é o principal, leva Paulo, vamos pegar Paulo, vamos levar, você fala. Aí ele falou, que não deu certo, ele apanhou. Foi a situação.
Paulo continua ali, Lucas não diz, né? No versículo 18, que eu não li com os irmãos, mas Lucas já adianta o seguinte, que Paulo havendo permanecido ainda ali muitos dias, ou seja, Lucas não diz o tempo. A gente sabe que ele ficou 1 ano e 6 meses, porque isso é dito no texto que lemos. A pergunta que a gente tem aqui, irmãos, é por que você prega isso? Por que você insiste nesse negócio? E você vai ouvir Paulo daqui a pouco dizendo: em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele acrescenta: com quanto que eu cumpro o ministério que me foi dado. Então, aplicação para hoje. Paulo é um missionário profissional. Alguns diriam isso. A expressão não é boa. Não, senso errado. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele vivia para pregar o evangelho. Esse era o trabalho dele. Então, ele não ia para um escritório como você vai, ele não ia para uma oficina, ele não ia para uma condução, para um meio de transporte, pilotar, dirigir aquilo. Ele não ia para uma sala de aula dar aula, ele não ficava em casa ali criando filhos e tal, né? E além disso faziam todo o serviço, e às vezes faziam serviço fora de casa. Então Paulo se dedicava ao ministério missionário, né? Que ele recebeu de Deus para fazer isso. A nossa tendência então é fazer logo uma imediata separação da coisa. Não tem muita coisa aqui para mim, pastor. Eu sou dona de casa, eu crio meu filho, eu crio meus filhos. Eu tenho que lidar com um marido que chega cansado, às vezes chateado, com um problema de casa, com uma cozinha que nunca encerra o trabalho. Minha esposa diz isso, a cozinha nunca termina. Eu já dei para ela, irmão, aqui, só entre nós, eu já dei para ela umas 5 ou 10 maneiras de você agilizar o serviço na cozinha. Mas ela não quer saber da minha, né? Depois diz que não funciona, mas está lá. Se alguma irmã quiser, você acaba o serviço assim. Acredite, eu e mais alguns bilhões de homens ao longo da história já inventamos esse negócio que nunca funcionou, mas a gente diz que, se você fizer, vai dar certo. Né? Então, não tem muito a ver. Ele se dedicava a isso. Mas eu estou lidando com uma classe de alunos nessa circunstância, eu estou lidando com um patrão nessa situação, com uma empresa nessa situação, eu estou lidando com funcionários nessa situação, eu estou lidando com vizinhos nessa circunstância, com um ambiente social desse jeito. Eu não sou um missionário, porque se eu fosse missionário, então eu viveria me consagrando ao Senhor, eu estaria... Sério? Por isso nós abandonamos há muito tempo uma visão romântica de missões. Porque, na verdade, espera-se que o missionário seja qualquer pessoa que tem uma missão. E a missão nós recebemos, você recebeu. Você prega o evangelho onde você estiver. E o evangelho é o que deve determinar e orientar a sua vida. Não é a sua vida que determina onde o evangelho fica, é o contrário. É isso que temos aprendido com Paulo. O problema é que a gente faz essa departamentalização da vida. Não, é missionário, é pastor, tem um ministério específico na igreja, um ministério específico na evangelização. Isso é uma coisa. Mas eu tenho que lidar com problemas concretos. Não é interessante? Você não diz isso, mas no final das contas, muitos de nós pensamos exatamente assim. E, no entanto, os princípios estão aqui. Que não importa o que você faça, não importa se todo mundo na sua família é crente ou não, não importa se você é esposa de um marido não crente, que é uma situação bastante difícil às vezes. Não importa se a sua esposa é calvinista ou não é calvinista. Não importa se o seu marido realmente se importa ou não se importa com a educação dos filhos, com as coisas de casa. O princípio é sempre o mesmo. E a pergunta que nós vamos ter que responder é essa: o quanto Cristo é valioso para nós? Que toda pessoa que você viu viver o Evangelho intensamente teve que passar por isso. Teve que enfrentar as suas fraquezas, teve que enfrentar as circunstâncias desanimadoras que muitas vezes nos sobrevêm e são trazidas, inclusive, pelo nosso próprio Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para nos provar, para nos fazer depender dEle, para aprimorar em nós o conceito de dependência, de fé, de confiança nas Escrituras. Então, todas essas pessoas cuja biografia você lê nas Escrituras ou na história da igreja, tiveram que passar pelo enfrentamento dessas pressões, dessas circunstâncias. Paulo escreveu
uns 10 anos mais tarde, ele escreve a carta aos Filipenses, quando ele está preso em Roma. E você se lembra de Filipenses 4,13, não se lembra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe o contexto, né? Então, Paulo, às vezes, estava numa cama muito quentinha, muito confortável, às vezes estava dormindo ao relento. Paulo, às vezes, estava comendo um banquete na casa de alguém, de um governador, de alguém que... de um líder de uma província, de alguma coisa, às vezes ele não tinha o que comer. Paulo, às vezes, estava cercado de amigos e irmãos, orando por ele, incentivando, expressando amor e amizade. Às vezes ele estava apanhando, estava levando chicotada, estava preso sozinho numa cela lá. E nesse contexto que Paulo diz, eu posso enfrentar e passar por todas essas situações, confiando naquele que é quem me fortalece para atravessar essas situações. Porque tanto a situação de perigo, de abandono, de solidão, de dor, de ameaça de morte, é angustiante e perigosa, quanto a situação de conforto, de tranquilidade, pode se tornar uma armadilha para nós. Não é isso que acontece em muitas igrejas, irmão? Nós ficamos confortáveis demais. É tão bom o nosso grupinho, não é? Nosso grupo é bom, nosso grupo não é perfeito, mas a gente se sente bem no meio do grupo. Vamos ficar assim. É tão bom o nosso local de reunião, vamos ficar assim, vamos ficar aqui. Não é? Aí Deus, de repente, vem, tira, isola você, põe você está sozinho, e agora? Os irmãos se lembram aquilo que eu digo a respeito de um casal, se um casal quer testar realmente como anda a relação dele? Aí o casal pega, sem filhos, deixa o filho com alguém, ou se não tem filhos, né, os filhos já cresceram, pega e vai para uma região de praia, onde só tem praia, os dois amam praia, os dois adoram a praia, vamos lá para a praia, e só tem isso para fazer, não tem shopping para fazer compra, não tem nada disso perto, só tem praia. Aí quando você chega lá, você chega agora, 1 hora depois começa a chover. E o tempo esfria. E fica assim os próximos 5 dias que você vai ficar ali com sua esposa, com seu marido. E você não tem nada mais para fazer ali a não ser ele. Você não tem nada mais para fazer ali a não ser ela. E agora? Porque em casa você tem distração do trabalho, dos afazeres, dos filhos, dos projetos, está envolvido com muitas coisas. É muito fácil nós nos desviarmos do outro dentro de casa. Nós estamos envolvidos com tantas coisas. Agora não, querido, eu estou cansado, eu vou dormir. Ah, não, meu amor, não faz isso agora, não, estou com um monte de coisa no fogo aqui, pera lá. Não, tem que trocar a criança, calma, depois a gente... Eu lembro do Stuart Olliott ensinando muito acertadamente às mulheres, né? Ele dizendo assim, que ele aprendeu com a mãe dele isso. Ele dizendo, quando você for falar, minha irmã, com o seu marido, quando você for falar com seu filho, quando você for falar com um homem, lembre-se de que o homem ouve com os olhos. O homem ouve com os olhos. Se você estiver falando com ele, estiver olhando para outro lugar, não está te ouvindo. Então você tem que ficar na frente dele, né? E olha nos olhos, olha aqui, querido, olha aqui, estou falando com você. Aí ele vai te ouvir. Entendeu? Então tem muita distração. Quando você fica sozinho, quando não tem mais nada, aí nós vamos ver como está o nosso relacionamento. Aí a gente vai ver se a gente perdeu muita coisa pelo caminho. Só que a mesma coisa acontece em relação à nossa fé. Não é de se estranhar que a relação entre Deus e seu povo seja tantas vezes no Antigo e no Novo Testamento comparada ao casamento. Então, muitas vezes, Deus nos pega de um jeito ou de outro e coloca você na solidão. Pode ser no meio de todo mundo. Eu me lembro quando, ano passado, eu fui diagnosticado com um tumor cancerígeno. Você se sente isolado. Eu olhava em volta assim, eu conheci um monte de gente que teve câncer e tal. No momento não tem ninguém com câncer, só você. Você olha assim, cara, eu estou sozinho. Esse pessoal está aqui à minha volta, rindo, está vindo, eles vêm, expressam sentimentos e tal, estou orando por você. Você se sente isolado, fica sozinho ali. É Deus fazendo isso, ó. Pode ser isso, pode ser qualquer outra circunstância que Deus usa para mostrar a você, perguntando assim, meu filho, se você só tiver a mim, o que isso vai significar para você? Só que Deus é muito bondoso com a gente. Antes de fazer algo assim com você, Ele te dá várias oportunidades disso. Quando você olha para tantos afazeres, quando você olha para um marido que é omisso, que não te dá atenção, que não ouve o que você diz, quando você olha para uma mulher que é chata, Provérbios chama a mulher chata de rixosa. Poucas coisas são piores do que uma mulher chata.
uma mulher rixosa. Tem muitos versículos em Provérbios a respeito disso. Você tem um marido omisso, uma mulher chata, você tem filhos rebeldes, você tem tantos afazeres, tem tantas coisas assim, que Deus está mostrando para você, olha, nessas circunstâncias todas, você pode contar comigo, você pode ficar comigo. Mas às vezes a gente não vai perceber, então Deus vem e isola a gente. Paulo precisou disso. Então está em Corinto sozinho. E você pergunta, Paulo, por que você continua pregando essa mensagem? Em algum momento, irmão, quando a gente der atenção às coisas que Deus faz para nos isolar e nos colocar sozinhos com Ele, nos obrigando a responder o quanto Cristo é valioso realmente para você. Tira todos os afazeres. Você agora não tem ministério, você agora não vai pregar, você agora não tem a comunhão dos santos, você não tem os afazeres da igreja, os ensaios do coro, os ensaios da banda, você não tem os estudos para preparar, você não tem a tarefa para realizar. Agora é você. E a única possibilidade de alegria que você tem é a sua comunhão comigo, meu filho. O que é que eu significo para você? O que é que eu valho para você? Então, quando Deus estiver dando para você, ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, momentos de adoração que você não está percebendo, que eu não estou percebendo, quando as coisas parecem ser tão concretas, que elas parecem mais concretas que Deus, e ali está a oportunidade de você dizer, não, isso não é concreto, Deus é concreto. Não, minha alegria não depende dessa circunstância, minha alegria depende dele. Quando você começa a experimentar isso, aí você começa a adorar a Deus na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, e assim, até chegar o domingo. Quando chegar o domingo, aí você diz esse aqui, o ajuntamento dos santos, em que eu posso agora me voltar para ele. Isso é que vai justificar quando alguém me perguntar, por que você continua pregando essa mensagem? Por que o evangelho é digno de ser pregado? Mas se você não aplica isso, então talvez tenha que levar você em algum ponto ao isolamento. E não significa que ele está maltratando você. Ele fez isso com Paulo. Você pode estar buscando a Deus, você pode estar até fazendo a obra de Deus, e Paulo foi levado a isso, você também pode ser levado a isso. Deus quer levar você um passo adiante. Deus quer levar você para mais perto dele. É sempre isso que Deus está fazendo. Você pensa, Deus está me preparando para um casamento. Não, Deus está te preparando para se aproximar cada vez mais dele. Deus está me preparando para ser um missionário. Não, Deus está te preparando para ficar mais perto dele, mais parecido com Jesus. Deus está me preparando para formar uma família que vai ser. Não, Deus está te preparando para chegar mais perto dele. Essa é a ideia. É isso que ele prometeu lá no começo. É isso que ele diz no final das Escrituras também. Eu habitarei no meio deles. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Essa é a grande intenção de Deus sempre. Então, irmão, quando você enfrentar essas situações, lembre-se. Responda a pergunta. Se você tiver que responder, eu tenho que confessar que o Senhor Jesus não está, eu não estou vendo o valor que o Senhor Jesus tem assim. Outras coisas estão capazes de me derrubar, de me desanimar, me jogar por terra. Outras coisas são capazes de fazer com que eu pense que eu sou muito importante, que eu preciso ser reconhecido, reconhecida. Aí você aproveita, Senhor, vou aproveitar esse momento para adorar o Senhor. O Senhor é digno. Eu nem estou enxergando como agora, porque eu estou tão cego, com tanta coisa que está me acontecendo, mas eu sei que o Senhor é digno. O Senhor é bom, o Senhor me ama, o Senhor tem demonstrado isso, e você vai se aproximando dele cada vez mais. Então, se você perguntasse para Paulo, por que você continua pregando essa mensagem? Você poderia ler Tessalonicenses, onde ele fala que os crentes em Tessalônica haviam recebido a palavra, não como palavra de homem, a palavra que Paulo pregou, não como palavra de homem, mas como palavra, como que realmente era a palavra de Deus, e haviam se voltado, está lá no final do capítulo 1, na primeira carta, haviam se voltado dos ídolos para o Deus vivo. Ou você pode ler Filipenses, onde Paulo diz assim, olha, eu tenho confiança de que pela oração de vocês e a provisão do Espírito Santo, eu serei devolvido a vocês, aí 10 anos depois ele estava preso em Roma, mas ele cria que ele ia ser liberto, né? E eu tenho certeza de que em nada serei envergonhado. Só que eu estou pronto para o seguinte, que Cristo seja glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E lá ele vai dizer, porque morrer em Cristo é lucro. Ou você está dizendo assim, eu continuo pregando essa mensagem,
Porque Cristo vale mais do que qualquer coisa, inclusive a minha própria vida. Quando Paulo aprendeu isso, não foi numa visão que teve, não. Foi passando por essas situações todas. Inclusive ficando sozinho. Acabou o dinheiro, acabou o incentivo. Nem o tempo mais ele tem para dedicar integralmente à pregação do Evangelho. Nota, ele não era um profissional, ele não era um missionário, e agora, será que Deus me rejeitou como um missionário? Porque agora eu tenho que pregar uma parte do tempo e trabalhar outra parte. E tudo isso acontecendo ali. Paulo escreveria aos Filipenses, 10 anos mais tarde, como eu disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vale isso. Cristo vale isso. Ore para que Deus abra os seus olhos para que você veja o valor de Cristo, a majestade de Cristo, a soberania de Cristo, a realeza de Cristo, a glória de Cristo. Essa deve ser a oração de todos nós. Senhor, abre os meus olhos. Eu não estou vendo Cristo como eu deveria ver. Eu quero ver mais de Cristo. Eu quero ver Cristo na minha cozinha. Eu quero ver Cristo quando eu troco a fralda da criança. Eu quero ver Cristo quando eu tenho que falar com o meu funcionário. Eu quero ver Cristo quando eu tenho que lidar com um patrão injusto. Eu quero ver Cristo quando eu sou mal compreendido. Eu quero ver Cristo. Eu quero ver a glória de Cristo. Eu quero ver a bondade de Cristo, a beleza de Cristo. É isso que eu quero ver cada vez mais. Vai ficar mais claro, pelo menos, a gente responder a pergunta, quanto Cristo vale para você? E, consequentemente, mais fácil de responder a pergunta, por que você continua pregando essa mensagem que, às vezes, parece trazer tantas dificuldades? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Encoraja os Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos encorajar mutuamente, a nos exortarmos, a nos consolarmos e a amparar aqueles que estão fracos, ó Pai. Clareia a nossa visão para que todos confessemos com alegria o valor, a majestade, a realeza, a soberania do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todos nós experimentemos o que é adorar o Senhor Jesus a cada dia de nossas vidas, ó Pai. A parar tempo no nosso dia a dia para dizer, o Senhor é digno de que eu me curve, o Senhor é digno de que eu adore. Concede isso a cada um dos irmãos que estão presentes aqui essa manhã. E a cada um dos membros desta igreja, daqueles que estão se aproximando aqui desta comunidade também, Senhor. Fortalece assim a Tua igreja neste país também, ó Deus. Que nós tenhamos uma renovação da nossa visão da majestade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos. Amém.